Amém. Vamos continuar o estudo aqui da teologia pastoral. Diligência. Provérbios 10, 4, 12, 24, 27, 22, 29. Lucas 15, 8. Cuidado intenso, presteza, providência. Essa palavra tem três sentidos em caráter progressivo. Cuidado intenso tem a ver com a minha vida, que é a base moral do ministério cristão. A presteza tem a ver com a disposição para realizar o trabalho, a prontidão e a providência. Tem a ver com os recursos, com a preparação dos recursos para se fazer as coisas. Uma pessoa diligente não será apanhada de surpresa quando for solicitada para executar alguma coisa. Vigilância, vigiar, estar atento, observar atentamente. Marcos 13, 33, 37. Lucas 12, 37. 1 Pedro 5, 8. Está atento, cuidadoso, precavido, ficar de sentinela. Essa virtude se relaciona com a atividade de não se permitir ser surpreendido pelo maligno, pois estamos numa batalha espiritual. Integridade. Íntegro, completo, perfeito e reto. 1 Tessalonicenses 2, 10, 11, 1 Timóteo 3, 12, Tito 1, 7. Honesto, inteiro em seu caráter. Essas qualidades para a vida de um ministro são indispensáveis, porque o seu ministério se baseia na sua qualidade moral. A base da atividade pública de um homem é a sua moral. Honestidade. Romanos 3, 10, 1 Pedro 2, 12. Digno, honrado, íntegro, decente, puro, virtuoso, conveniente, decoroso, agradável, conforme a honra. Essas virtudes compõem o caráter de um ministro de Cristo, que são, por sua vez, os valores que determinam seu comportamento. Só poderá haver um bom testemunho se houver tais virtudes. Moderação, 2 Timóteo 1,7. Virtude que leva a evitar o excesso. Moderação é o equilíbrio que te mantém na medida para não ser demais. Por falta dessa virtude, alguns não conseguem se manter no posto a que são destinados. Este foi o pecado de Saul, que foi além do que lhe era destinado a fazer. Também foi o pecado de Sansão, que ia além do permitido, até que perdeu o poder que possuía. Alguns exageram no poder que têm, vão além. E alguns há que exageram no sentido contrário, abdicam do poder que têm, em detrimento de si mesmo e da obra de Deus. Governo, 1 Timóteo 3, 4, 5, 7. Capacidade de condução, tanto de si próprio, de sua casa, como também da Igreja de Deus. Governo é um dom espiritual. 1 Timóteo, Coríntios 12, 28. Esse é o dom que os líderes têm que ter, Romanos 12, 8, para presidir a obra de Deus. O termo grego traduzido para o governo é kubinesis, literalmente significa administração, direção por um piloto, administração pastoral. O sentido dessa palavra é pilotar. Refere-se àquele que dirige o navio por meio do molinete. A figura de um piloto que pilota uma nave. A sua responsabilidade com tudo o que transporta representa com interesse a responsabilidade de um líder na obra de Deus. Capacidade, 1 Timóteo 3, 2, 4, 15 e 16. Ele é apto para ensinar, ele tem aptidão, a capacidade inata adquirida, a capacidade, habilidade e idoneidade. A aptidão não está vinculada à questão moral somente. Existem pessoas moralmente corretas que não são capazes de desempenhar nenhuma atividade quanto à instrução de alguém. É necessário também que haja instrução, aperfeiçoamento, habilitação, conhecimento e sabedoria. Obviamente que a questão moral é indispensável, pois isso dará crédito ao ensino e à pregação, mas a capacidade de interpretação é a capacidade de transmissão desses conhecimentos, define a palavra capacidade. Todas as empresas do mundo moderno investem na capacidade de seu funcionário para a aquisição do melhor produto. A igreja não pode ficar para trás. Amém. Definindo as prioridades. Esta área tem definindo as prioridades. Uma das armas mais eficazes que Satanás tem usado contra a Igreja de Cristo é desviar os ministros de suas reais prioridades, envolvendo-se em coisas secundárias, invertendo a ordem das prioridades. Há pelo menos duas áreas de prioridade que
precisam ser bem definidas as pessoas e as ministeriais. Prioridade pessoal do ministro. Esta área tem pelo menos 3 coisas a serem consideradas: a vida com Deus, com a esposa e com a família. O ministro e a sua vida com Deus. A primeira tentativa de desviar os apóstolos de sua real prioridade aconteceu lá na igreja primitiva, Atos 6:1-7. A necessidade era justa, mas as outras pessoas podiam fazer aquele trabalho. Ao responder que eles ficariam na consagração do ministério da palavra, eles focalizaram as 2 áreas primordiais, a pessoal e a ministerial. Fazendo isso, eles seguiam o exemplo de Jesus, que tirava tempo para o Pai e depois para o ministério. Marcos 1:35, 6:46, 47, Lucas 5:15, 16, 6:12, 9, 28, 29, Mateus 14:23. O ministro é a sua vida com a esposa. A esposa é a pessoa que compartilha todas as coisas com o esposo. O ministro de Deus, ela conhece suas alegrias, tristezas, intenções, projetos e suas necessidades. Paulo escreve em Efésios que o marido deve amar a sua esposa. 5:29. Na verdade, os maiores desastres acontecem pelo fato de alguns que não têm um amor platônico, nada prático, não tiram tempo para a esposa. E quando se dão conta, as coisas já se passaram dos limites. O ministro e sua vida familiar. A terceira prioridade do ministro é sua vida familiar, que envolve esposa, filhos. O apóstolo Paulo diz que o bispo deve governar bem a sua casa, criando os filhos sobre a disciplina. 1 Timóteo 3:4. É indispensável que o pastor não se esqueça de seus deveres para com a sua família, para com a sua esposa, respeitá-la. 1 Pedro 3:7. Amá-la. Efésios 5:27. Colossenses 3. Ser-lhe fiel, para com os filhos amá-los, levá-los a Cristo, ensiná-los, não provocá-los, promover para eles, corrigi-los, etc. Prioridade do ministério. Dentre as prioridades do ministério, a primordial para o ministro é aquela que a palavra de Deus determina, a ministração da palavra para aperfeiçoar os santos. Efésios 4:11-16. A situação é tão grave em algumas igrejas que o pastor é tido como conselheiro, administrador, assistente social, capaz, etc. Capataz, etc. Ele não é conhecido como homem da palavra, o que é lamentável, pois não há para o ministro uma designação mais honrosa do que esta, é de ser o ministro da palavra de Deus. Quero que você entenda Não estou dizendo que o ministro não pode fazer outras coisas, inclusive ao que citei, mas estou me referindo a prioridades com o ministério da palavra. O ministro faz com que as outras pessoas desempenhem seus ministérios auxiliares. Há inúmeros dons. 1 Coríntios 12:1, 11, Romanos 2:4. Que as pessoas necessitam de capacitação para exercê-lo e fazer conforme a palavra de Deus. 1 Pedro 4:10, 11. Quando o ministro exerce a prioridade do seu ministério, a palavra, ele aperfeiçoa santos que, por sua vez, exercem dons que edificam a igreja. Ela cresce saudável e sólida. Perigo no caminho de um ministro de Deus. Não são poucos perigos no caminho de um ministro de Deus. Em virtude da elevada posição, da importância de seu trabalho, constantemente ele está sendo assediado pelos inimigos e seus agentes. Os escândalos têm trazido muitos prejuízos à obra de Deus, tanto para os que estão dentro da igreja como os que estão fora. Por isso, a recomendação bíblica é muito bem-vinda. 1 Timóteo 4:16. Acomodação. 1 Timóteo 4:14. O obreiro acomodado, sem criatividade, com a mesma mensagem de sempre, sem crescimento e apático, necessita ser tocado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo prefigurou o obreiro como soldado e atleta. 2 Timóteo 2, 3, 5, 1 Coríntios 9, 25, 27. Tanto um como o outro se destacam pela constante atividade, iniciativa e espírito de conquista e perseverança na perseguição de um alvo, remédio para eles, mal-estar, etc. Em 1 Timóteo 4, 6, 16. O profissionalismo. O profissionalismo, quando o indivíduo faz o que faz, constrangido pelo fato de ser pago. Se você pensar que é pago para fazer a obra de Deus,
está redondamente enganado e não conhece o valor da sua vocação. O trabalho que você faz para Deus é consequência do dom recebido. Não tem dinheiro que pague, só o Senhor sabe o valor para te recompensar. Agora tem aquele que faz sem nenhum sentimento, sem nenhum coração, sem alma. Eles não têm prazer no que fazem, não vibram com o que fazem. E ainda tem aquele que faz exclusivamente por dinheiro. Se a oferta não for boa, eles não pregam, não cantam. Eles fizeram do ministério um negócio. As tentações. São muitas tentações a que está exposto o ministro de Deus. Alguns pensam do ministro como um super-herói. Essa mensagem é falsa. É um homem que pode sofrer as mesmas coisas que outras pessoas. Está mais exposto ainda pela influência de sua autoridade, portanto é necessário vigiar sem cessar, porque o inimigo não dorme. Lembremos de Davi, que matou um leão, um urso gigante, venceu um rei endemoniado, mas caiu diante de uma mulher. O leão morreu, o urso morreu, o gigante morreu, o rei morreu, mas o espírito de demônio não morreu e não morre. Vigia. O sexo oposto. As causas desse tipo de tentação são descuidar na autodisciplina, mau relacionamento com a esposa, deixe-se envolver em conversa de longo tempo, com confidência, sós, permitir estabelecer pensamentos impuros a respeito. Qual o remédio? Foge. 1 Coríntios 6, 18, 20, 2 Timóteo 2, 22, e cuida para não deixar a capa. O dinheiro, causa desse tipo de tentação, sentir inveja dos que foram dentro do ministério prospero, pensar em voltar a alguma atividade lucrativa sem importar com as consequências, achar que por ser pastor não precisa contribuir, torna-se usuário da igreja, discriminar os ricos da igreja se for pobre e vice-versa, administrar mal recursos da igreja pensando que pode dispor dele como quiser. Os remédios estão em Salmo 73. Vamos ler o Salmo 73. Ele está falando. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles é desastroso. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem sou afligido como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um calor, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundaram as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espreme, e diz: como sabe o Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, ele aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim, eis aqui ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como cai na dissolução, quase num momento fico totalmente consumido de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo
contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com os teus conselhos, depois me receberás em glória. A quem tem eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviaram de ti, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para toda a eternidade. Mas para mim é bom aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Que maravilha esse Salmo 73. Maravilhoso demais, amém? A fama, a inveja de ministérios famosos e o desejo pela fama tem feito que alguns obreiros adotem critérios nada éticos para conseguir os seus objetivos. Tem feito também que alguns ministros se apoderem do púlpito de suas igrejas, onde ninguém tem mais nenhuma oportunidade de fazer coisa alguma. Eles se consagram como únicos ministros capazes de exercer autoridade naquele espaço. Esse tipo de comportamento, quando se expande, ele cria o que se chama de clericalismo, isto é, um grupo que se separa da igreja, a qual a igreja não tem acesso. Cria-se também um sacerdotalismo, isto é, onde o ministério é visto como uma aquisição por herança. Estes males têm sido vistos no Brasil em algumas denominações aonde o sistema é centralizado em uma única pessoa que não é Cristo, obviamente, e não há delegação de poderes, porque o objetivo é a divulgação de um nome ou de um chefe. Qual o remédio para isto? A resposta seguiu. O exemplo da igreja primitiva é o ensino da palavra de Deus, que não há individualismo na cooperação como membro de um corpo, 1 Coríntios 12:31, na administração e respeito e nunca inveja. E só há uma pessoa que merece honra e glória. Amém, Jesus. A ética ministerial. Ética ministerial do ponto de vista da teologia pastoral aborda algumas questões relativas à apresentação pessoal do ministro, tratamento com os companheiros de ministério, sua apresentação em reuniões sociais e públicas. Amém. Sua apresentação pessoal. Nesta área há duas abordagens. A primeira tem a ver com a indumentária do ministro. O traje tem que ser adequado. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham roupas especiais para ministrar. Levítico 8, 7, 13. A segunda tem a ver com a expressão do ministro. 1 Timóteo 4,12. A totalidade da voz, vocabulário, tipo de conversação, gesto, cumprimento dos compromissos. Não pode haver no ministro nenhuma coisa que o desabone. Amém. Tratamento com os companheiros. A ética exige de cada um de nós um tratamento digno e honroso, de uns para com os outros. Temos consciência que pertencemos a um grupo de pessoas vocacionadas por Deus para o trabalho. Esse grupo de pessoas é atacado por muitos dados externos. Se faz necessário que haja ajuda, multa, proteção, que um seja para o outro como um escudo. Quando não atuamos dessa maneira, dessa forma, fragilizamos o grupo todo. Quando denegrimos um membro, afetando a todo. Quando temos a consciência dessa ética, lutamos pelo apropriamento e bem-estar do corpo e que pertencemos. Não aceitamos que alguém se corrompa e também não matamos o que está ferido. Não matamos o que está ferido. Somos os levitas que protegem o tabernáculo de Deus.
Amém. Glória a Jesus.